Olá, alunos e alunas de fenômenos eletromagnéticos. Bem-vindos e bem-vindas à lição de número 4 da semana de Lei de Gauss. Nesta lição, nós vamos tratar de condutores em equilíbrio eletrostático, de acordo com a bibliografia mostrada nesse slide. Para tratarmos os condutores em equilíbrio eletrostáticos, vamos falar um pouquinho sobre condutores primeiro. Então, bons condutores, eles possuem cargas livres, ou seja, são elétrons que não estão fortemente ligados aos núcleos atômicos. E essas cargas, então, ficam livres para se mover ao longo do condutor. Com isso, então, quando a gente chega em um ponto o qual não há movimento de cargas, esse condutor vai passar a estar em equilíbrio eletrostático. Para que isso aconteça, 4 regras têm que ser obedecidas. A primeira delas é que o campo elétrico deve ser zero em todos os lugares dentro do condutor, seja o condutor sólido ou oco. Se o condutor é isolado e possui uma carga, ela deve residir na superfície desse condutor. Já a terceira regra diz o seguinte: o campo elétrico em um ponto fora de um condutor carregado é perpendicular à superfície do condutor e tem módulo sigma dividido por epsilon zero, sendo sigma a densidade de carga na superfície em tal ponto. E a quarta regra diz que num condutor de forma irregular, a densidade de carga na superfície é maior em locais em que o raio de curvatura da superfície é menor. Vamos explicar agora, então, regra a regra, para termos uma ideia melhor do que significam. A primeira regra, então, diz o seguinte: o campo elétrico é zero em todos os lugares dentro do condutor, seja o condutor sólido ou oco. Como isso pode acontecer? Então, vamos visualizar essa figura, a qual tem uma placa condutora com uma espessura finita e ela está sob um campo elétrico E. Dentro dessa placa, o campo tem que ser zero. Se não fosse zero, as cargas estariam em movimento, elas estariam sendo aceleradas. E se as cargas estão em movimento, então a gente não estaria no equilíbrio eletrostático. A gente só vai alcançar o equilíbrio eletrostático quando as cargas estiverem todas paradas. Então, o campo tem que ser zero para ocorrer um equilíbrio eletrostático. Como isso acontece? Acontece porque as cargas se reorganizam criando um campo elétrico oposto ao campo elétrico externo. Então, como a gente vê nessa figura aqui, a gente tem um lado, então se organiza tendo cargas negativas acumuladas em uma superfície desse condutor, e o outro lado, então, fica com carga positiva. E isso gera um campo exatamente oposto a esse campo elétrico externo. No fim das contas, somando ambos campos, a soma será zero e teremos um campo elétrico zero dentro desse condutor. Já a segunda regra diz o seguinte: se o condutor é isolado e possui uma carga, ela reside na sua superfície. Essa é um pouquinho mais difícil de explicar, mas vamos lá. Então imaginem, visualizem essa figura. Então a gente tem uma carga de distribuição arbitrária, aqui sem nenhuma simetria específica, e a gente tem uma superfície gaussiana interna a ela. Como a gente já viu da regra 1, o campo elétrico no interior do condutor tem que ser zero. Para isso acontecer, então, o campo tem que ser zero em toda a superfície gaussiana. Se o campo é zero, então o fluxo elétrico vai ser zero. Obviamente, então, a gente tem campo zero em toda a superfície gaussiana. Para isso ser válido pela lei de Gauss, então não pode haver carga no interior dessa superfície gaussiana, porque se houvesse carga no interior dessa superfície gaussiana, o fluxo elétrico seria diferente de zero. Então, por isso, toda a carga deve residir na superfície. A gente pode aumentar essa superfície gaussiana até que ela esteja, digamos, um diferencial abaixo da superfície, a qual vai acumular toda a carga desse condutor.
Mas a lei de Gauss não diz como essa carga é distribuída na superfície, simplesmente diz que ela deve estar na superfície. Uma maneira de explicar esse fato das cargas todas irem para a superfície é por conta da repulsão entre as cargas. Carga negativa com carga negativa, ou seja, elétron e elétron, eles se repelem. E a maneira a qual eles ficam na distância maior possível um do outro é quando eles estão na superfície. A regra número 3 é um pouquinho mais complicada que a regra número 2. Ela diz o seguinte: o campo elétrico em um ponto fora de um condutor carregado é perpendicular à superfície do condutor e tem módulo sigma dividido por epsilon zero, sendo sigma a densidade de carga na superfície em tal ponto. Ótimo, vamos visualizar então essa imagem colocada no slide. A gente tem então um condutor com suas cargas em sua superfície. E esse cilindro azul é uma superfície gaussiana a qual a gente escolheu. Ele vai ter parte dentro do condutor, que é mostrado aqui por essas linhas tracejadas, e uma parte fora, que é essa parte sólida que está aparecendo aqui. Então, o campo normal à superfície em um condutor em equilíbrio eletrostático, a regra número 3 é um pouco mais complicada de explicar que a regra número 2. Ela diz o seguinte: o campo elétrico em um ponto fora de um condutor carregado é perpendicular à superfície do condutor e tem módulo sigma dividido por epsilon zero, sendo sigma a densidade de carga na superfície em tal ponto. Vamos visualizar então essa imagem do slide com um condutor carregado, com a carga em sua superfície, assim como a gente viu na regra número 2. Ele tem uma superfície gaussiana, que é esse cilindro em azul. Parte dele está fora do condutor, que é essa parte sólida. E a parte da linha tracejada é uma parte dessa superfície gaussiana que está dentro do condutor. E então, o campo ele é normal à superfície em um condutor em equilíbrio eletrostático. Por quê? Porque se o campo elétrico E tivesse uma componente paralela à superfície, as cargas iam se movimentar. Então, ele não estaria em equilíbrio eletrostático. E também não há fluxo na superfície curva do cilindro, porque o campo ele é perpendicular a essa superfície curva do cilindro. Então, isso porque a gente escolheu justamente uma direção perpendicular, não à toa. Isso leva, então, à condição 3 da lição 3, lembrando. Então, quando a gente tem um campo perpendicular à superfície gaussiana, obviamente, a gente tem um fluxo elétrico zero. E não há fluxo na parte plana do cilindro que está no interior do condutor. Por quê? Porque o campo elétrico no interior do condutor é zero, como a gente viu na regra número 1. Assim, vai sobrar apenas o fluxo na parte de fora do condutor. Então, a gente só precisa calcular fluxo nessa parte da superfície gaussiana. Como fazemos isso? Então, a gente tem que o fluxo elétrico φE, ele vai ser igual, então, ao produto escalar entre o vetor do campo elétrico vezes o vetor do diferencial de área. Como a gente tem um caso o qual o campo elétrico é paralelo à superfície gaussiana, a gente transforma esses vetores em escalares. E o campo elétrico ele vai ser constante ao longo de toda essa superfície gaussiana, porque todos os pontos estão à mesma distância do condutor. Então, a gente fica com E vezes A, porque vai sobrar só a integral de superfície do diferencial de área, que no fim de conta da área. Aplicamos então a lei de Gauss, que nos diz que isso vai ser igual à carga interna dividido por epsilon zero. Assim, então EA, que é igual a Q dividido por epsilon zero, a gente pode substituir então a carga interna, que vai ser igual a sigma
vezes a área. Porque sigma, lembrando que é a densidade de carga da superfície em tal ponto, como dito na regra 3. Assim, ficamos então com o campo elétrico sendo igual a sigma dividido por epsilon zero, assim como mencionado na própria regra. E a regra número 4, ela diz o seguinte: num condutor de forma irregular, a densidade de carga na superfície é maior em locais em que o raio de curvatura da superfície é menor. O que isso quer dizer? É que a carga se concentra nas pontas do condutor. Um raio de curvatura menor significa que eu tenho uma ponta. Mas, infelizmente, a gente não tem como explicar isso somente com a lei de Gauss. A gente precisa de conceitos, os quais vão ser dados para vocês no capítulo 20, ou seja, nas aulas da próxima semana. Então, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Isso era o que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima lição.